Olá pessoal, boa tarde. Então, vou fazer esse vídeo aqui para terminar o ajuste ali da parte do Spring Security, tá? Que do último vídeo ali a gente não consegui testar, né? E ficou alguns ajustes ali que eu fiquei devendo para vocês e vou mostrar aqui o que tem que ser feito, tá? Vou conectar aqui na máquina que está com o nosso projeto, tá? O projeto aqui já tá aberto, tá? Eu não vou realizar manualmente aqui, né, os ajustes, eu vou mostrar para vocês, tá? O que tem que ser feito, tá? Primeira coisa, tá, pessoal? Verifiquem aqui nos nossos fontes, no pacote diretório source, src, main, java, aqui nos nossas classes de modelo, na nossa classe usuário, tá? O que acontece? Esse mapeamento aqui, ó, que a gente fez das rules, né? A gente criou uma tabela intermediária, né, para vincular o usuário com a rule, né, com o perfil de acesso, que é a tabela usuários rule, tá no nosso banco de dados aqui, usuários rule, tá? Onde essa tabela a gente tem, né? Deixa eu atualizar aqui, fazer um refresh aqui, onde nós temos aqui o ID do usuário, né, e o ID da rule, né, para fazer esse vínculo, tá? O Spring Security precisa ter essas informações na hora de fazer a autenticação, na hora de fazer o login lá. A gente já precisa trazer o usuário com os perfis que ele tem. Então, por isso a gente tem que configurar esse mapeamento one-to-many aqui, ó, com um carregamento otimista, né? Que ele já carrega já esse list junto quando a gente instanciar um objeto do tipo usuário, tá? E aí, nos telefones, os telefones a gente tem que mudar. A gente, acho que no fonte de vocês aí, verifiquem se está com FET, com a estratégia FET Type Lazy. Eager, quer dizer, desculpem, Eager. A gente não pode ter duas estratégias, dois carregamentos de listas, né, coleções, dentro da mesma classe com a estratégia Eager, né? O JPA vai reclamar para nós lá, tá? E aí a gente depois faz um, faz um ajuste no fonte para quando a gente listar os usuários, a gente percorre todos os telefones lá do usuário, chamando um método lá da list, né? Quando a gente chama o método dessa list aqui, aí uh, será populado, né, os telefones do usuário. Então, quando a gente carregar o usuário com o método padrão aqui, né? Vou botar aqui só para vocês verem fetch. Ali vocês já podem ver que aqui uh, por padrão é lazy, tá? Se a gente não informar, é o lazy, tá? Aí é o carregamento preguiçoso, né? O que acontece? Os telefones do usuário só serão carregados aqui para esse list quando a gente acessar um método desse list aqui, telefones, tá? Então, nos nossos testes lá, a gente vai, quando carregar o usuário, a gente vai percorrer os telefones do usuário e vamos chamar um método lá para testar se a lista está vazia, por exemplo. Ao fazer esse teste aí, então automaticamente o JPA vai carregar os telefones aqui para o nosso objeto list, tá? Que eu queria mostrar, acho que vocês devem lembrar, aqui, ó, fetch, né? Default, né? Padrão é lazy, né? Então, se a gente não informar, é lazy, tá? Então, verifiquem isso aí no projeto de vocês, tá? Primeira coisa, tá? Outro problema que estava dando também era a questão das datas, tá? Eu tirei as datas aqui do usuário para a gente focar no processo aqui de autenticação e segurança, tá? Então, eu tirei as datas aqui da classe usuário. Vocês tirem aí também, tá? Tirem aí também. Uh, Aí para a gente chamar os telefones, né, que como eu comentei ali, estratégia a lazy, né, estratégia preguiçosa, ela não traz os telefones quando a gente instanciar um objeto usuário. Então lá na nossa camada de serviço aqui no pacote service, uh, aqui no nosso cadastro usuário service, tá? A gente tem aqui as operações, né, que a gente faz com o banco, né? A gente faz a persistência, persiste aqui um usuário, salva, deleta um usuário. E aqui tem obter por ID, né? Aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente também tem que anotar, né,
o Spring Security ele pediu uma transação lá, né? E por padrão esses métodos aqui, find by ID, acho que eles não são anotados com @transactional. Deixa eu ver aqui. Ah, eles não são anotados com @transactional. Ó, então o Spring Security ele pediu uma transação, né? E aí eu anotei esse método aqui, não, com @transactional e disse que essa transação é somente leitura, somente para fazer uma leitura, tá? Isso aqui é um outro ajuste, tá? E aquela questão dos telefones que eu comentei está aqui, ó. Por exemplo, esse método retorna um usuário e a gente recebe o ID, ele retorna o usuário, né? Aí criamos o objeto usuário aqui do nosso modelo, nosso model, né? Utilizamos o repository aqui com o método find by ID, passamos o ID do usuário e mandamos executar a consulta, tá? Só que aqui nesse ponto, se a gente retornar o usuário vai vir sem os telefones, né? E aí eu fiz um teste aqui, ó, como eu falei para vocês, quando a estratégia é lazy, né, carregamento preguiçoso, a lista de telefones aqui vai ser populada somente quando a gente acessar o método da list, né? E aqui eu só fiz isso, ó, usuário.get telefones.size, eu quero saber o tamanho da lista. Quando eu fiz essa chamada aqui, né, automaticamente a lista de telefones foi populada, tá? A mesma coisa eu fiz para buscar aqui, né, é, get user by name, aquela consulta por nome ali, né? Só que aqui a gente tem uma lista de retorno, né? Então eu criei um objeto list do tipo usuário, né, do nosso modelo, defini o nome aqui do atributo usuários e usei o repository aqui para fazer a consulta, passando aqui o parâmetro nome, né? Aqui ele realizou a consulta, o JPA foi lá no banco e trouxe essa list aqui. E aí eu percorri essa list, né? Um for aqui passando o list, né? E o objeto que ele vai iterar. E aí eu fui percorrendo a cada vez que ele entrou nesse for, eu verifiquei se a lista de telefones do usuário estava vazia para ele popular com os telefones certinhos ali. Depois eu retornei a lista de usuários, né? Que é o retorno aqui do nosso método, tá? Deixa eu ver aqui mais o que eu tenho que fazer, o que nós temos que ajustar. Percebam que eu fiz isso para todos os métodos que retornam um list, né? Para a gente ter os telefones do usuário lá certinho, tá? Ah, outra coisa, tá, pessoal? Aí é lá na nossa classe de configuração do Spring, tá? Vou fechar aqui, é no pacote Security. A classe Spring Security Config, tá? Utilizem, né? Peguem ali podem pegar ali do Git, tá? Aqui no, vou trazer para cá, ó. Peguem aqui do Git, do repositório do Git, tá? Esse ajuste, tá? Tem que ajustar esse método. Eu passei para ali quando eu fiz o vídeo. Eu usei, né? Uma configuração que eu tinha que era para uma aplicação web, tá? E aí aquela configuração ali não condiz com a realidade do nosso projeto aqui, tá? Eu só segui o vídeo ali que eu estava usando como roteiro essa aplicação, tá? Mas aí tem que fazer esse ajuste, né? Então, primeiro a gente pega o parâmetro aqui, né, que a gente recebe do método configure, né? O parâmetro do tipo HTTP security. Aí a gente começa a configurar as autorizações, né? Então, quais requests serão autorizados e como será autorizado. A gente começa aqui, né? Ponto authorizate requests, né? Nós usamos o método aqui anti-matchers, né, para passar essas permissões, né? Esse método aqui tem 3 construtores, né? 3 sobrecargas, eu deixei aqui anotado para vocês, ó, quais URLs eu vou filtrar para permitir ou para bloquear, né? O anti-matcher tem 3 sobrecargas, como eu comentei. A primeira, a gente passa só a URL, tá? A gente passa só a URL. A segunda é passando o método, passar só o método, se é get, ou post, ou delete. E a terceira é que eu estou usando ali, né, passando o método mais a URL, tá? Nesse caso, né, liberei o barra usuários, né, barra usuários, e o barra usuários com barra no final é barrado, tá? É barrado. Então, eu permito todas as requisições por get no barra usuários. Se algum usuário, né, que está fora aqui da rolha de mim, por exemplo, né, tentar fazer uma requisição no usuários barra um post vai ser barrado, tá? Aí aqui então
eu defini o método, né, que vai ser autorizado, get, e o endpoint nosso lá que está no nosso controller, barra usuários. Vou abrir aqui só para vocês verem. Isso aqui a gente traz dos nossos controllers, tá? Então, nosso controller barra usuários, ó, tá aqui ó, no request parâmetro, na notação da classe, ó, barra usuários. E os métodos aqui embaixo, eles estão depois com um barra, né? Usuários, barra, aí vem um post, né? Aí quem vai atender essa requisição vai ser esse método aqui. Usuários, barra, por put, né? Fazer uma atualização. Quem vai atender essa atualização é esse método aqui, né? Tá? Aí então, todo mundo que vem por get no barra usuários para ver a listagem está permitindo tudo. Permito acesso a todos. Tá? Aí aqui, quando for realizado um delete para o endpoint usuários, barra asterisco, será verificado no token se, né, aquele usuário tem a rule lá que possui, né, as permissões para fazer essa operação. Tá? Aí no caso aqui, ó, essa outra configuração, né? Eu segui configurando aqui, né? Ponto entmatchers, configurei o, o barra usuários para atender requisições por get e permitir tudo. Aqui embaixo eu comecei a restringir, né? Ponto entmatchers, passei a URL, aí é usuários, barra, asterisco, asterisco, que eu digo que é tudo que está dentro dos usuários aqui, né? Para ser geral. Com a rule admin, está liberado. Então, se o usuário está vinculado à rule admin lá, ele vai conseguir fazer tudo com os usuários. A mesma coisa eu fiz para o nosso endpoint de produtos, tá? Barra produtos, barra asterisco, asterisco, com a rule admin, o usuário vai conseguir fazer tudo, tá? Se o usuário está vinculado a uma outra rule, ele não vai conseguir fazer, tá? Mesma coisa para pedidos, né? Aí, né, pessoal, fiz aqui para qualquer outra requisição, fora as que eu citei acima, né? nRequest, só aceite requisições de pessoas autenticadas, ponto .authenticad, né? E, né? O Spring Security ele tem um formulário padrão de login que a gente pode usar, mas no nosso caso a gente não vai usar, né? Então eu desativei, deixei comentário aqui para vocês saberem, tá? E também desativei aqui, né, esse ataque CSRF, que é um tipo de ataque de aplicações web. Porém, como a autenticação será feita por token, né, proteção a esse ataque é dispensável. Então, para evitar que o Spring gaste esse processamento aí, eu desativei essa configuração, tá? Essa outra configuração aqui, né, vai no sentido de a gente não criar sessões nem cookies, tá? Quando autenticar. Então, a gente definimos aqui que a sessão vai ser do tipo stateless, né? Ó, nesse caso, eu não vou mais ter a tela padrão do Spring com o form login e também perco o controle default, controle padrão, né? Onde o Spring fazia toda a mágica para receber o login e a senha do formulário. Nesse caso agora, né, nós temos que criar o controller para receber esses dados e gerar o token e um filtro para interceptar a requisição, tá? Não, aí essa parte aqui é aqui para baixo, tá? Que aqui a gente cria, como a gente não usa mais o formulário, né? Então aqui a gente está criando o filtro do login, que são aquelas classes lá que nós criamos no vídeo lá, né? E definimos aqui a URL que vai ser, quando requisitada, vai atender o processo de login, né? E passamos o nosso método de autenticação criado aqui, tá? Aqui, ó, que eu estava comentando anteriormente, né? Com o método abaixo, né, eu digo que não quero que a autenticação fique salva na sessão, né? Eu informo que a política de criação de sessão é stateless, né? Como rege as boas práticas do desenvolvimento de APIs, né? Então a gente não cria sessão para armazenar informações de acesso do usuário, né? Desativa, com essa linha que a gente desativa isso, tá? Aqui a gente filtra as requisições de login, né, para fazer a autenticação, como eu comentei. Como a gente desativa essa parte do Spring Security aqui de forma login, a gente tem que fazer a nossa, né? E aqui na linha de baixo a gente filtra as demais requisições para verificar a preservação do token JWT no header do HTTP, tá? Tá, aqui é só isso. No exercício lá vocês vão ter que tomar cuidado aqui, né? É para configurar ali que eu botei determinadas rules, né? Podem acessar partes de um endpoint, por exemplo, e outras têm acesso total. Aí vocês farão aqui, né? Com essas configurações, tá? Outro método aqui que eu adicionei
vocês devem de adicionar, né? É esse último método aqui, ó, bem pequenininho, né? Public void configure web security, recebe um web security como parâmetro, o nome é web, tá? Tem que sobrescrever esse método, tá, pessoal? Vejam que ele vem aqui da classe que a gente está estendendo aqui, né? Deixa eu ver aqui. A gente está estendendo the web security configure adapter, tá? Aquele método vem daqui, então se vocês não têm aí, ó, vou recortar aqui. Pode digitar aqui, ó, configure. E ele já vai trazer aqui, ó. É só dar um enter, ele já preenche e vocês codifiquem aqui dentro, tá? É esse aqui que eu coloquei, ó. O super tira fora, tá? Eu vou colocar porque eu já tenho aqui em memória, só vou colar de novo aqui, tá? O que a gente faz? O que esse método faz, né? A gente informa aqui algumas URLs aqui, né, que a gente vai ignorar a autenticação, que é o caso dos diretórios lá, né, do nosso Spring Fox gera lá, né, para documentação com Swagger UI, né. Então, o diretório da V2 API Docs, as WebJars lá que tem as dependências lá com CSS, JavaScript, ícones e outras coisas, tá? E aqui a parte do Swagger, tá? E aqui em cima tudo que é HTML que está dentro desse caminho aqui ele vai liberar, tá? Tá, geração de senha, tá? Geração de senha, agora a nossa senha ela é codificada, né, criptografada. Então vejam que como que fica agora, né? Olhem só, nossa senha não fica mais visível aqui, né? Como é que a gente vai testar, né? Então, assim, ó, eu coloquei aqui manualmente, tá? Na nossa classe central, coloquei a chamada aqui, fiz um system out println, né? Instanciei o nosso método de criptografia, o bycrypt password encoder, né? Chamando o método encoder e passei aqui a 20, 30, 40, tá? Para mim pegar a senha aqui, ó, peguei a senha no console, a hora que eu subir a aplicação, vou subir ela de novo aqui, tá? Que eu estava testando outras coisas, mas eu vou subir para mostrar aqui para vocês. A hora que subir a aplicação, ele vai passar aqui nesse método, vai codificar essa string aqui, 20, 30, 40, e vai largar aqui no console, tá? Aí eu peguei aqui e gerei a carga inicial. Gerei a carga inicial aqui, ó. Esse carinha aqui, tá? Eu peguei aqui, 20, 30, 40, e aí no nosso import SQL a gente já tem que dar uma carga de usuários lá com essa senha, né? Só que vocês têm que lembrar que essa codificação aqui é para, sei lá, 20, 30, 40. Pode fazer uma vez só isso aqui, tá? Aí, aqui no nosso diretório resources, no arquivo import SQL, né? Eu já coloquei alguns usuários aqui, deixa eu localizar. Aqui na parte de baixo, ó. Eu defini duas rules que eu importei, rule admin e rule caixa, tá? Aí criei um usuário aqui, né, com meu nome, no meu login e senha. E essa hash aqui, ó, é referente à senha 10, 20 e 30, tá? Essa hash aqui. Essa outra hash aqui é referente à senha aquela que vocês viram ali. A senha é 20, 30 e 40, se eu não me engano, tá? Aí eu importei um usuário na tabela de usuários, né? E aí lá na tabela de usuários rule, né? Eu já vinculei o usuário 1, né? Que no caso é o Bruno, vinculado a rule 1, que seria o caixa, tá? E aí eu vinculei aqui o usuário 2, Daniela aqui, né? Com a rule 2, que a rule 2 é caixa, tá? Por coincidência, né? Ficou 2 e 2. Nessa tabela a gente só guarda os IDs, né? Eu ajustei também, tá? Com isso aqui, pessoal, com isso aqui vocês já conseguem fazer a autenticação, tá? Eu acho que eu já falei no vídeo para vocês lá também, né? A dependência que eu coloquei no vídeo ali estava errada do JWT, né? Deixa eu abrir aqui o meu pom.xml, tá? Deixa eu verificar aqui. É essa aqui, ó. A certa que a gente tem que usar é essa aqui, ó. Essa aqui, ó, JJWT, né? Do group ID.io.json web token, tá? 070, tá? Apesar de não ter dado erro na implementação, tá? Não vai funcionar. Então tem que fazer esse ajuste aqui também, tá?
Eu ajustei também, né, para a gente quando cadastrar, né, o nosso endpoint de post de usuários, é, ele pegar aquela senha que a gente digitou lá, né, 10, 20, 30 e codificar ela para salvar no banco, né? Então vamos ver aqui, eu coloquei isso no nossa camada de serviço, né? Então tá aqui, cadastro usuário, deixa eu ver se eu coloquei aqui, delete, aqui ó. Então essa linha aqui ó, eu pego o objeto usuário que está vindo como parâmetro aqui, né? E aí eu seto a senha dele. O que eu faço? A senha dele já está vindo nesse objeto aqui, nesse parâmetro, né? Aí eu instancio aquela classe que criptografa para nós lá, new bycrypt password encoder ponto encode, e pego a senha que vem dele, usuário.getSenha, e sobrescrevo, né, no atributo, né? Depois eu salvo. Com isso aqui, a hora que a gente fizer o nosso endpoint lá de salvar o usuário, a gente passa o valor da senha, 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui ele vai fazer essa criptografia e salvar no banco a senha criptografada, tá? Tá, pessoal, eu vou fazer um teste aqui então da autenticação aqui, né? Login, tá? 10, 20, 30. Vamos ver. Autenticou. Aí lembrando, depois da primeira autenticação, né? A gente passa a informar toda a requisição, né? A toda a requisição a gente informa esse token aí para poder autenticar, né? Aqui tem um post dos pedidos que a gente fez em aula aí na última sexta-feira. A gente vem aqui em Authorization, tá? Vou colar aquele token aqui. Vamos testar aqui um post num novo pedido aqui para ver. Ó, beleza, 200 criou novo pedido, tá? Agora vamos aqui, vamos ver aqui, get pedido 1. Quero pegar um get aqui dos pedidos, de todos os pedidos, deixa eu ver aqui. Aqui, esse aqui, ó. Eu não vou atualizar o token aqui, eu vou executar, vai dar um 500 aqui provavelmente, eu dei um 500. Aí dá para fazer um tratamento para retornar outra coisa, né? Dá para fazer sim. Mas aí eu vou atualizar o token aqui, ó. Beleza, ó. Então, meu usuário, né, ele está vinculado à Rulha de mim, né? Retornou os dois pedidos que tem ali. O meu usuário ele está vinculado à Rulha de mim, né? Aqui. E aí quando carrega na autenticação aqui, ó, é verificado se eu estou na Rulha de mim, né? E libera os recursos para mim. Só lembrando também, né? Aqui a gente bota a rule assim, né? Admin. E lá no banco, quando a gente salva, a gente tem que salvar com rule admin, né? Depois aqui o Spring faz esse tratamento para nós aqui, ó. Vejam que no import, né? Vou apagar daqui. No import SQL aqui, né? Eu botei rule admin, tá? Agora é só logar com o usuário Daniela, né? Vejam que ela está na rule caixa, rule 2, né? Rule caixa só tem permissão para o get, né? No barra usuários, né? Vou voltar aqui na IDE, peraí. Aqui na classe de configuração, vejam que o usuário está liberado get para todos, né? Então, tudo que a usuário Daniela for tentar acessar aqui no usuários barra produtos barra pedidos barra tem que ser barrado, não pode deixar, né? Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Vamos aqui no Postman. Vamos autenticar aqui com o usuário. Vinte, 30, 40, né? Deixa eu verificar aqui se eu estou certo. Aqui no application eu deixei 20, 30, 40, tá? Gerou o token. Usuários, né? Vamos vir aqui no usuários. Get por nome, get, deixa eu ver esse aqui. Usuários, tá? Vamos botar o token aqui.
barra usuários, get. Beleza, retornou, né? Agora vamos testar aqui um pedido, por exemplo. Vou inserir um pedido aqui. Cadê? Tá aqui, post no pedidos, né? Vamos atualizar aqui o token do usuário, tá? Vamos tentar fazer um post então com o token do usuário Daniela. 403, viram? Né? Não permitido, então funcionou, tá? Então tá, pessoal, esse vídeo aí era só para terminar essa parte aí. Acho que eu consegui passar por tudo ali que tem que ser feito dos ajustes para tudo funcionar, tá? Qualquer coisa aí vocês podem estar me sinalizando aí no Slack aí, ou aqui talvez em comentário no vídeo aqui que eu tento responder vocês, tá? Um abração, então, e até a próxima.